Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Podcast Melhores Alunos, onde aqui eu entrevisto alunos do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional para nós batermos um papo a respeito, dos resultados e de tudo aí que é possível se fazer com a acupuntura na Inteligência Emocional. Hoje vai ser um dia incrível porque vamos bater um papo com a Cibele Siqueira, então vou fazer o convite aqui para ela para nós começarmos. Só um minutinho, enviando o convite. Aê! Vamos lá. Agora normaliza tudo, ao vivo é assim mesmo. Tem dessas coisas. Sibeli, agora tudo certo? Não, eu não tô lhe vendo, mas Sério? vai dar. Coisa. A Aqui tela pra pra mim mim tá tá. normal. Só consigo me ver. A sua tela fica preta. Que estranho. E no computador também? Não, no computador eu consigo. Só que aí no Aí, computador eu não consigo aceitar o convite. sim, mas no computador você consegue me ver? Consigo. Ah, então vamos fazer assim mesmo. Meio. Depois eu tento descobrir o Meio que de cada lado. está acontecendo. Que coisa Só deixa o volume do estranha. computador baixo para não dar microfonia. Não, no computador eu consigo. Que aí Só o que aí no computador dá um computador eu delay, não ó. consigo aceitar o convite. Sim, mas no computador você consegue me ver? Consigo. Ah, Deixa eu baixar aqui o volume do computador. Pronto. isso, pronto, maravilha. Agora Sibeli, deu então certo. seja muito bem-vinda ao programa Podcast Melhores Alunos. É uma satisfação enorme ter você aqui conosco, nesse bate-papo aí que eu faço de tempos em tempos com alguns alunos, para nós falarmos sobre o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, alguns resultados interessantes e desmistificar, para que várias pessoas também possam entender o que a acupuntura é capaz de fazer. Tá? Então, seja muito bem-vinda e de antemão peço para que você apresente de onde você é, com que você trabalha. Faça uma apresentaçãozinha aí para a gente conhecer você melhor. Tá certo. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Eu trabalho com acupuntura faz algum tempo, mas na verdade eu sou técnica de raio-x e eu trabalho na aeronáutica. Lá eu trabalho como técnica, então por isso eu moro em Curitiba, mas eu sou gaúcha, eu vim da cidade de Rio Grande. Mas eu moro em Curitiba faz bastante tempo já, quase 13 anos. E nesse tempo que eu vim morar para cá, eu fui fazer uma graduação, eu sou farmacêutica, e eu sempre busquei alternativas e coisas mais naturais que eu pudesse ajudar os pacientes, embora a nossa formação seja toda feita em cima do sintético. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. E um dos professores, numa das aulas de farmácia hospitalar, eu lembro até hoje, eu estava no 4º período de farmácia. Ele chegou para nós e disse assim, claro, isso na época, 2014 isso. Falou para nós, olha, vocês como alunos, como futuros farmacêuticos, vocês têm a possibilidade de trabalhar em mais de 78 áreas. Então, aí ele falou várias coisas, homeopatia, indústria, várias coisas. E a acupuntura era uma das opções. Eu achei aquilo interessante, mas ficou na cabeça e eu não procurei tão cedo assim, Eu fui me especializar em farmácia clínica, primeiramente, então, assim, eu tenho um conhecimento um pouquinho mais amplo na parte dos medicamentos sintéticos, então, às vezes, as pessoas até brincam, Ah, como assim é farmacêutica e não indica medicamento? Eu falo justamente por eu ser farmacêutica, por eu conhecer as propriedades dos medicamentos, as contraindicações, os efeitos adversos, as interações medicamentosas, justamente por isso que eu vou na contramão das coisas, É muito melhor a pessoa tentar a prevenção, ela tentar se manter saudável, do que ela ir buscar, ir atrás e correr atrás do prejuízo. E buscar um tratamento. Claro que a gente sabe que muitos dos nossos pacientes vêm por isso, Eles vêm primeiro para um tratamento e depois que eles se sentem muito bem, eles vão para a prevenção. Mas a gente precisa
abrir os olhos das pessoas que o contrário também é possível, que sim, eles podem buscar a prevenção e com isso ampliar para um tratamento. A gente sabe que não é o nosso olhar na visão ocidental, mas a gente precisa disseminar isso enquanto acupunturistas. É nisso que eu acredito e é isso que eu tento trazer para os meus pacientes no consultório. Perfeito. E essa visão mesmo, né? Desmistificar essa questão de que nós temos aqui no Ocidente, né? Que nós só devemos procurar um tratamento quando a sintomatologia já está toda instalada, né? Então foi um choque de realidade que eu tive na China, justamente com relação a isso. Lá eles buscam muito mais a prevenção do que aqui, e isso facilita muito mais o tratamento, né? E eu acho que foi uma das questões que mais me abriu os olhos para o tratamento das emoções, foi justamente isso, né? Ver que tinha muitas pessoas procurando um tratamento mais preventivo, e quando se fazia um tratamento mais preventivo, buscava-se trabalhar as emoções. Então aquilo ficou martelando na minha cabeça. Nossa, se o preventivo trabalha mais as emoções podem ser o gatilho, né? E daí que veio essas questões, né? Porque quando eu fiz a minha formação em acupuntura aqui no Brasil, isso não ficou nada claro para mim, né? E não sei qual foi a sua visão, porque hoje você está dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional, hoje você tem essa visão mais das emoções. Mas como foi essa parte emocional para você ali no começo, na sua formação em acupuntura? Eu achei bem difícil, bem complexo, até porque, claro, né, a gente não joga tudo fora, que a gente sabe do nosso conhecimento ocidental, mas é quase como se a gente tivesse que apagar tudo que a gente sabe para aprender tudo de novo pela visão oriental. Então, assim, eu fiz a pós-graduação de acupuntura, mas eu também sentia que faltava algo. Então, assim, por mais que os pacientes se sentissem bem e tudo mais, mas não era aquela coisa de dizer assim, puxa, eu estou maravilhado com a acupuntura. Não, eles ficavam bem, mas, fui buscar por uma dor qualquer, uma dor de lombar, vamos dizer, né? É bem comum. Saía bem, mas não saía aquela coisa que a gente esperava enquanto aluno, né, da pós-graduação de acupuntura. Puxa, olha, se vocês tratarem por síndrome, o que a gente escuta, né, na pós-graduação, se tratar por 5 elementos vai ser um pouquinho demorado, mas se tratar por síndrome, o paciente vai ter uma melhora extraordinária. E eu ficava esperando essa melhora extraordinária e ela não chegava nunca. Então eu fui me aprofundar. Quando eu acabei a pós de acupuntura, eu fui buscar outras especializações. Eu me especializei em acupuntura na estética, eu tenho a pós-graduação também, e depois eu me aprofundei em acupuntura do mestre Tung. E neste meio tempo, eu acho que eu até lhe falei na época, né, também, uma das colegas, a Micheline, que foi a pessoa que eu, inclusive, entrei para o curso da acupuntura emocional, foi por causa da Micheline, que ela me recomendou muito. Ela disse assim, olha, meus resultados melhoraram bastante depois que eu comecei a acrescentar a acupuntura na inteligência emocional para os meus pacientes. E eu te indico, é uma coisa que eu acho que vale a pena tu buscar. E eu falei para ela, realmente, eu tenho bons resultados, mas eu sinto que falta um além, um algo mais. E este algo mais eu encontrei no curso da acupuntura na inteligência emocional. Porque a partir dele, como o professor Renier recomenda, né, da gente se auto-aplicar, da gente se autoconhecer primeiro, para depois a gente passar isso para os pacientes, eu senti que minha melhora foi enorme, 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 enorme. E aí eu passei isso aos pacientes. Então, assim, buscando me autoconhecer, me autocontrolar, eu consegui passar isso para os pacientes e eu consegui transformar a minha vida e a vida dos pacientes. Eu vou até lhe dar um relato meu mesmo. Eu, faz uns 3 anos, eu quebrei o segundo dedo do pé direito e eu fiz uma fibrose ali em cima, né, no peito do pé. Muito difícil de tirar. Eu fui, na época, até numa professora minha da pós-graduação de acupuntura, ela já é até falecida, essa professora, mas era uma professora muito querida. E ela fez o tratamento para mim. Ela era fisioterapeuta. E ela fez vários pontos, ela fez muita intervenção, ela me passou vários exercícios de fisioterapia, mas eu ainda sentia essa fibrose me incomodando. Quando eu passei a me auto-aplicar o protocolo da madeira ali para essas emoções, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito irritada.
Quando eu apliquei em mim o protocolo da madeira, eu senti que até essa fibrose se dissipou. Foi, assim, ó, extraordinário. Eu fiquei... Eu tô olhando aqui, mas eu tô olhando no computador, porque senão eu não lhe vejo. Aham. Eu fiquei, assim, maravilhada. Eu falei, gente, como que pode? Eu passei meses fazendo tratamento. Eu passei meses fazendo acupuntura e fazendo exercício de fisioterapia e a fibrose só desmanchou com o protocolo do elemento madeira. Foi assim, para mim foi o auge. Eu achei incrível. E os pacientes também, muitos pacientes relatam que ficam melhor, que conseguem dormir melhor, que a gente sabe que o sono é extremamente importante na saúde da gente. Então, assim, eu só tenho a agradecer, eu só tenho a dizer que quem não conhece o curso da inteligência emocional, da acupuntura da inteligência emocional, precisa conhecer. É um divisor de águas. É a acupunturista Cibele antes do curso de acupuntura da inteligência emocional e depois do curso de inteligência emocional. É outro profissional, completamente diferente. E eu não Legal. estou falando porque eu estou na sua presença, é porque realmente porque a gente faz na gente. Legal. Isso é interessante, né? Porque você trazendo o seu relato, eu vou martelando na minha cabeça vários pontos, né? Então, ó, fratura de segundo dedo do pé, né? Que vem do elemento madeira, praticamente ali na região do meridiano do fígado. Ela já fala que ela é irritada, né? Então, por que que já tem uma menor resistência nessa região, né? Já é uma região de menor resistência que gerou uma fratura, né? Não é muito comum, não é todo mundo que faz uma fratura de segundo dedo do pé. E gerou justamente uma fibrose ali por conta, né, de um processo de uma menor resistência nessa região. Então, isso também interfere diretamente nesse processo. E aí, quando faz a dessensibilização da madeira, né, que vem tratando lá no sistema nervoso central essa irritação, esse nervosismo, essa energia menos resistente ali nessa região, né? Uma fibrose que já tinha feito vários outros fatores consegue ter uma boa melhora, né? Então isso é incrível. Parabéns, Sibeli, por esse resultado. Ah, eu achei maravilhoso, eu gostei demais. Porque a gente faz na gente, né? Então, não... Exatamente. Sibeli, a sua câmera virou para mim. Pois é, eu tô tentando desvirar ela. Eu acho que tem duas setinhas aí. Geralmente tem um microfone, uma câmera, as duas setinhas e os filtros, que é uma carinha. Ó, a Marília falando, somos apaixonados pelo curso. É isso aí. A Cibele caiu, vou chamar ela novamente, que o papo tá legal. Cibele caiu aqui, já tá voltando para nós aqui. Isso, agora Consegui. voltou. Exatamente. Então isso é incrível, né? A gente percebe realmente a interação da emoção, dos padrões de desequilíbrios energéticos e do físico, né? Gente, fibrose é um negócio dificílimo de tratar. Dificílimo. E que engraçado, né? A gente faz uma dessensibilização da madeira e tem uma melhora nessa fibrose. Então isso é incrível. Show demais. Sibeli, e aí você entrou para o curso. Esse movimento de garra que a fisioterapeuta pedia para eu fazer com os dedos, ele travava, eu não conseguia fazer. Ele travava. Os outros dedos iam e ele ficava. Quando Uhum. eu fiz a dessensibilização da madeira, ele passou a fechar. Em uma única sessão? Ou Foi foram umas duas. Umas duas? duas. Legal. Porque se fosse 5 sessões já era incrível o resultado, imagina duas, né? Duas Porque, gente, sessões. fibrose é muito. Quem trabalha aí com fibrose sabe que é muito difícil de ter uma Os melhora. fisioterapeutas vamos entender, né? Fibrose é um negócio Exatamente. complicadíssimo. Perfeito. E Sibeli, então você entrou para o curso de inteligência emocional já com indicação da Micheline, né? Com indicação da E Micheline. então, hã? Foi a Micheline que me apresentou o curso. Pois é. Então você já entrou com uma mentalidade já um pouco diferente, porque geralmente o aluno que chega vem muita dúvida, né? Ah, a acupuntura na inteligência emocional.
Isso aí é papo furado, né? É um nome muito forte. A gente sabe que a acupuntura trata as emoções, mas a que nível isso chega no inteligência emocional? E quando você escutou a Micheline falando sobre acupuntura na inteligência emocional, o que passou na sua mente pelo primeiro momento? Ah, é uma curiosidade. Eu achei uma coisa assim, diferente. Poxa, que negócio, será que isso aí é de fato interessante? Vou tentar buscar um pouquinho mais. Aí eu comecei a assistir os seus vídeos, né, ali pelo Instagram, comecei a acompanhar, comecei a ver ali também os depoimentos dos alunos, os resultados dos pacientes, a própria Micheline, eu comecei a ver também os resultados dos pacientes dela. Então, eu achei que aos poucos ia se consolidando. E quando eu tive a oportunidade, eu de fato entrei para o curso. Legal. E você entrou e fez todas as dessensibilizações em você? Fiz todas já. Fiz em mim e fiz no meu marido. Sempre tem que ter o cobaia, né? Tem que ter. E como foi essa experiência em vocês aí? Ah, eu acho que a gente, assim, como é que eu posso dizer? Até o relacionamento, assim, ficou mais leve, eu acho. Porque a gente passou a ser mais compreensivo até um com o outro, sabe? Não era que às vezes algumas coisas domésticas mesmo, né? Ah, isso aqui deixa para depois, ou isso aqui me incomodava muito, como eu falei, eu sou bem yang, assim, bem irritada. Eu passei a conseguir me controlar mais. Às vezes eu eu tinha ataques um pouco de explosão, agora eu já não tenho tanto essa coisa, vamos deixar um pouquinho para depois, isso não é tão importante, é mais importante outra coisa, é mais importante a gente estar bem. Então, isso é adquirir aos pouquinhos o autocontrole das emoções mesmo, né? Então, assim, eu vejo que a medicina chinesa nos traz muito um estilo de vida, ela não nos traz uma taxação, né, uma taxativa, ó, isso tem que ser feito. Não, aos poucos a gente vai conhecendo, aos poucos a gente vai adaptando na nossa realidade, e isso vai se firmando, vai ficando duradouro e vai ficando exatamente isso que eu falei, vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil a convivência com as pessoas também. Antes eu queria tudo para ontem, tudo logo, e agora eu já consigo ter um pouco mais de paciência depois que eu comecei a me auto-aplicar. Quando eu vejo que puxa, alguma coisa está fugindo do controle, eu consigo me controlar mais, ou às vezes, puxa, estou procrastinando muita coisa, que às vezes os pacientes também comentam com a gente, né? Então eu vou lá, faço também os protocolos para me ajudar, da proatividade, da clareza mental, do discernimento, e isso vai se assentando as ideias, vai ficando tudo mais ameno. Legal. Isso é interessante, né? Porque eu acho que o melhor efeito da acupuntura mesmo, inclusive para as questões físicas, né? Muitas vezes no próprio café com acupuntura eu sempre falo, faz craniopuntura que melhora a dor. Mas eu acho que o grande diferencial mesmo da acupuntura é aquele momento que nós conseguimos mostrar para o paciente, sem falar uma palavra sequer, né? Através mesmo das acupunturas, o processo de autoconhecimento, né? Quando o paciente consegue ter um olhar dele mesmo interior e ele fala, nossa, eu era assim e não conseguia perceber e agora eu percebo. Então acho que isso se torna ainda mais fantástico a acupuntura, né? E conforme a gente vai atendendo os pacientes, a gente vai percebendo que eles mesmos, a gente não precisa nem perguntar mais, como se sentiu na sessão e tal. Eles mesmos, no retorno da sessão seguinte, eles vão falando, olha, puxa, eu tô dormindo melhor, ai, que engraçado, eu não dormia tão bem. Puxa, eu roncava, eu tô roncando menos. Ou, nossa, essa dor lombar que eu tinha, eu tive dois pacientes, mas vão vindo mais na sequência, mas assim, os dois que me chamaram mais atenção dos casos foi um senhor que ele tinha problema de lombar, foi a queixa principal que ele me procurou. Mas eu comecei a tratar ele, eu associei junto com os protocolos da inteligência emocional, a acupuntura Tung, associei também a sistêmica, mas focando muito nas emoções dele. E na anamnese eu constatei que ele tinha um problema de medo e insegurança, mas eu não falei nada para ele, eu fiquei tratando.
E eu acho que a partir da segunda sessão, que foi que eu apliquei o protocolo da água nele, ele chegou para mim e ele disse assim, olha, as próximas semanas eu não vou conseguir vir, eu vou ter que dar uma parada. Ele fez 2 sessões. Eu vou ter que dar uma parada, mas eu retorno, porque ele ia viajar, ele é militar também, né? Então ele faz bastante missão fora. E ele precisava viajar. Quando ele retornou, foi 3 semanas depois, quase um mês depois. Aí ele voltou e me pediu para a gente reagendar as sessões dele. Ele assim, olha, sabe que eu fui viajar e eu até esqueci da minha dor lombar? Eu falei, o senhor se sentiu melhor? Ele, me senti super bem, parece que eu nunca tive dor lombar na vida. E aquilo me chamou a atenção. Eu, nossa, mas puxa, com 2 sessões também, eu só apliquei o gestacional e o protocolo da água, e ele ficou sem dor. Aquilo eu achei incrível. Eu nunca tinha tido um resultado daquele somente com a sistêmica. Nunca, 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 nunca. É só a partir dos protocolos da inteligência emocional é que isso se fez uma realidade na minha vida profissional. Legal. E olha, isso é interessantíssimo, né? Porque nenhum desses protocolos, nem o gestacional, nem o da água, usa pontos na coluna, né? Então, ou seja, nós não tratamos nada no local, apenas uma questão mental, né? E o paciente melhorou a Somente dor mental. física. Show de E o bola. outro senhor também aconteceu mais ou menos parecido. Esse senhor eu atendi mais no final do ano, então, claro, né, festas de final do ano, todo mundo quer viajar, todo mundo quer ir ver a família e tudo mais, e esse senhor mora aqui em Curitiba, mas ele foi viajar para ver o filho dele em outra cidade. Também me procurou por uma queixa de dor lombar, e eu fui atendendo ele, fui fazendo as coisas, se eu não me engano foi 3 sessões, eu acho que ele fez, mas mais ou menos no mesmo sentido. E uma pessoa até de difícil, assim, uma essência pós-natal mais difícil, porque já era um senhor mais idoso, com quase 70 anos, um pouquinho acima do peso, mas ele começou a fazer comigo e eu até comentei com ele, olha, por o senhor ser vegano e tudo, a gente precisa reforçar a sua alimentação, porque também é significativo o senhor manter uma alimentação saudável, porque senão a sua dor pode retornar. Aí indiquei para eles alimentos, né, da dietoterapia chinesa também, para ajudar ele no processo. E ele foi para casa. Atendi ele 2, 3 sessões, acho que foi no máximo. E ele foi viajar, foi para casa. Quando ele retornou também, eu perguntei para ele, olha aí, como é que o senhor se sentiu? Como é que ficou a dor lombar? Conseguiu viajar? Porque ele ia viajar muitas horas de carro, né? Conseguiu viajar e não sentiu dor também? Ele, nada. Eu saí daqui em 2, 3 dias, não senti nada, fiquei super bem. Só que aí, claro, né, era um senhor um pouquinho mais sangria do mestre Tung para ele também, para intensificar mais os resultados com a acupuntura da inteligência emocional. Ele saiu maravilhado também e me relatou que até a esposa dele ficou assim, nossa, a gente não precisou parar em períodos mais curtos durante a viagem para esticar as pernas, né, que nem o pessoal brinca, para andar um pouquinho, para aliviar a dor na coluna. Ele disse, eu sempre fazia isso, eu não fiz isso durante essa viagem, eu achei, assim, muito estranho até, ele se surpreendeu. Foi assim também que eu achei incrível. Fantástico, né? Eu acho que é isso que mais me chama a atenção dentro dessa linha terapêutica de acupuntura na inteligência emocional. É entender que o processo emocional ele afeta ali a parte energética e o físico. E quando você trata a raiz do problema, o resultado no físico ele acaba se tornando mais interessante, né? Uma dor lombar desse nível de um paciente já mais idoso, com 3 sessões, você tem um resultado assim. Lógico que não será todos os pacientes que terão resultados tão fantásticos assim. Mas você tem a possibilidade de entregar resultados melhores em tempos menores para cada um dos pacientes, né? Isso acho que é o que mais chama a atenção de todo o processo, né? Show. Exatamente. As histórias que a gente vai juntando e às vezes não precisa nem dizer assim, puxa, eu vou assim documentar tanto, tudo mais claro, né? A anamnese e a ficha clínica do paciente a gente precisa documentar, mas são histórias que são tão marcantes para a gente, né, na vida profissional, que a gente acaba assim, desculpa, que a gente acaba que não consegue nem documentar isso. Isso já fica na mente da gente e a gente só propaga.
Puxa, quer ver uma coisa que aconteceu comigo? Olha, atendi um paciente assim, uma outra senhora também eu atendi, também o caso dela foi bem interessante, claro, um pouquinho mais longo, porque era uma coisa mais difícil de tratamento. Essa senhora sofreu um atropelamento e ela ficou com capsulite adesiva. Eu comecei a tratar ela e ela já estava há meses fazendo fisioterapia, há meses se tratando com ortopedista, ela já estava bem desacreditada até que ela não ia voltar ao movimento no ombro, porque o movimento dela era limitado, era até essa altura mais ou menos. Quando ela passou a vir comigo na acupuntura, ela começou a se sentir melhor, ela começou a ficar mais solto o braço, começou a sentir menos dor. E aí até tinha dias que eu fiz um tratamento um pouco mais longo, foram 3 meses de tratamento, mas ela dizia assim, olha, ela fazia fisioterapia no período da manhã e fazia acupuntura comigo no período da tarde. E ela dizia assim para mim, olha, eu vou na fisioterapia e eu sei que elas precisam fazer os movimentos e tudo mais, forçar, mas eu saio de lá com muita dor. E quando eu saio da acupuntura, eu saio sem dor nenhuma e eu passo a semana inteira bem. Se eu pudesse, se o ortopedista me liberasse, eu não iria nem mais na fisioterapia. Eu falei para ela, não, senhora, não faça isso, pelo amor de Deus. A senhora fica na fisioterapia. Mas, assim, para a gente ver o quanto a pessoa se percebia melhor através da acupuntura. E ela começou a ter Exatamente. uma melhora que ela dizia assim, puxa, eu não consigo pentear o cabelo. Essa era uma demanda dela que ela se sentia muito sensível. Puxa, pentear o cabelo, eu tenho que pedir para alguém pentear o cabelo para mim. E ela passou a fazer isso com 4, 5 sessões de acupuntura, coisa que ela não fazia há meses. Então, imagina na cabeça da pessoa deixar de se tornar dependente para uma atividade tão básica. Exatamente. Essa paciente me fala de mim para todo mundo. Então, assim, é o cartão de visita da gente, são os nossos pacientes, né? Exatamente. E esse é o grande diferencial, né? Eu até tive uma seguidora que ela me mandou uma mensagem. Ela é formada em estética e ela é formada em estética. E ela dizendo ela que ela não tem paciente porque ela formou em estética, ela é acupunturista, mas dizendo ela que ela não tem paciente na acupuntura por conta que ela não é fisioterapeuta. E ela me mandou várias mensagens, né, falando sobre isso. Isso é uma crença limitante. Não, isso não é verdade. Eu tenho diversos alunos, diversas outras formações que não são fisioterapeutas e eles têm sim vários pacientes. Isso é questão de. Ela, mas se eu fizer o curso de fisioterapeuta, eu vou ter mais pacientes. Eu falei, você não vai ter mais pacientes por ser fisioterapeuta. Seu negócio é que você não tem segurança em tratar os seus pacientes. Esse é o fato. Porque a partir do momento que você atende um paciente que você tem resultado, esse paciente ele fica desorientado para te indicar para outras pessoas. Quando você recebe algo muito bom, você quer que as outras pessoas que estão na sua volta passem pelo mesmo processo. Então, se você tem uma dor lombar e você melhorou a sua dor lombar, você vai falar daquele profissional para todo mundo que tem dor lombar. Nossa, se você fosse naquele profissional, eu tenho certeza que ele daria um jeito na sua coluna. É típico do paciente. Então, o nosso retorno, você pode fazer todo tipo de divulgação, mas o seu maior retorno vai ser no resultado que você apresenta para os seus pacientes, né? Isso é muito marcante para mim, e essa fala sua veio coroando isso, né? Porque o paciente que ele tem uma melhora, olha, é um trauma físico, um atropelamento que gerou uma capsulite adesiva de ombro. Então isso não tem nada a ver com o emocional? Tem tudo a ver com o emocional. Todo mundo que sofre um atropelamento tem capsulite adesiva de ombro? Vai ter uma lesão no ombro? Não. Por que que aquele paciente tem uma fratura na terceira vértebra torácica, né? Então, tudo isso nós temos que entender que tem uma emoção por trás que interfere diretamente em determinadas regiões do corpo, deixando elas mais frágeis. E é por isso que nós adoecemos fisicamente. E nós podemos ir muito além disso. Por que que o Neymar tem tanta lesão no pé? É um local de
de menor resistência dele. É um Para local ele, né? por conta de uma pressão emocional. É um atleta que tem uma pressão muito grande por ganhar uma Copa do Mundo, por ter títulos, por ser o melhor do mundo, que ele não conseguiu ainda. Então, são vários fatores que interferem na mente dele e acaba gerando uma estrutura física menor. Então, toda vez que ele está em extrema pressão, você pode ver que ele vai ter uma lesão. Sim. Né? E E cada isso pessoa vai desenvolver a sua baixa resistência, né? E o seu trauma, ou vem o seu trauma antigo, de muito. Uma vida inteira, né? Às vezes, do útero da mãe. Então, assim, são coisas que a gente só vai descobrir conversando com o paciente. Aí, às vezes, o paciente chega naquela ilusão, né? Como a gente até às vezes comenta, a fisioterapia é taxativa, são 10 sessões, são 20 sessões, são 30 sessões. Na acupuntura isso não acontece, porque justamente a gente precisa fazer essa investigação e ir aumentando o tratamento ou diminuindo o tratamento conforme a resposta do paciente e conforme as melhoras que ele vem trazendo para a gente. Então, é muito difícil da gente dar esse número taxativo, né? São tantas sessões de acupuntura. Não, são tantas sessões quantas forem necessárias para o seu organismo, para o seu problema, para a sua queixa. Então, é uma coisa muito difícil da gente passar. E enquanto a gente profissional em formação, a gente tem essa dificuldade, porque a gente quer que os professores nos falem, para paciente com capsulite adesiva, quantas sessões eu vou ter que passar para ele? Não se sabe, depende do problema dele, depende do emocional dele, depende do estilo de vida dele, depende da alimentação dele, depende de todas essas variáveis que 50% o terapeuta tem em domínio e 50% só o paciente vai ter para conseguir fechar esse 100% do bom tratamento, né? Então, se a gente passa as recomendações e o paciente não segue, isso também é uma limitação para o terapeuta ter bons resultados. Então, eu tenho a sorte de ter bons pacientes que eles sempre seguem o que eu falo, porque realmente eles veem melhora nisso. Então, é muito satisfatório para a gente, porque eu falo para eles, olha, não é uma vitória só minha, é uma vitória nossa. Nós dois tivemos sucesso. E enquanto enquanto a senhora seguir indo nessa linha do que a gente está pedindo para que seja feito, vai sentir melhora. Se um dia ou outro eu não conseguir fazer o que a Sibeli me recomendou, beleza, não deu certo hoje, mas eu preciso continuar, preciso ter essa perseverança, essa consistência, como tudo na vida. E aí, deixa eu até falar, professor, a responsável por eu estar aqui hoje está ali, acabou de entrar, Micheline. Micheline. Maravilha. E é muito perfeito essa colocação sua, né? Porque, como eu sempre bato nessa tecla, que tratar as emoções é um ponto fundamental de tratamento, que traz resultados mais rápidos, nós temos que entender que entre a técnica, né, a acupuntura, e o resultado existe o paciente. E o paciente, ele é limitante nos seus resultados. Então, eu sempre bato nessa tecla de que nós devemos ser incisivos com o nosso paciente naquilo que ele precisa fazer. Né? Porque eu sempre falo que a acupuntura, na verdade, ele é apenas um veículo. Né? São agulhas que eu vou colocar no meu paciente que vai dar a informação para ele daquilo que ele precisa ter de autoconhecimento. Não sou eu que estou falando, eu só estou gerando o estímulo. Quem vai fazer esse processo de autoconhecimento é ele com ele mesmo. Né? Então, fator alimentar, sedentarismo, né? Uma coisa que eu vejo muito em gestão de água. Às vezes o paciente não bebe água e quer ter um reequilíbrio, né? Vai ter deficiência de líquidos orgânicos. Então, tudo isso interfere. O paciente precisa estar disposto a querer melhorar. E quando a gente ainda coloca as questões emocionais no meio, fica ainda mais evidente, né? Porque eu entendo perfeitamente que muitas das nossas feridas, às vezes, nós não queremos nem olhar para elas, né? Então, às vezes, não é o momento do seu paciente ainda entender aquele processo. Ele ainda está querendo deixar aquilo que machuca ele, né? Aquela ferida aberta dele ali, ele quer deixar ela de lado. Desculpa. Mas a partir do momento que a gente dá essa primeira informação para o nosso paciente,
aquilo vai ficar martelando na cabeça dele. Então, em um momento ou outro, ele vai querer olhar para ele e falar, nossa, há um tempo atrás tinha essa ferida e essa ferida agora está me incomodando mais. Então agora eu preciso voltar ao tratamento. Então é uma questão que eu vejo muito, e nem sei se aconteceu isso com você. Às vezes a gente começa a trabalhar as questões emocionais de um paciente e de repente ele some. E passa-se tempos, depois ele volta, nossa, lembra que eu vim fazer umas sessões com você? Eu não me senti muito bem naquela época, mas agora eu quero. Já aconteceu muito comigo, né? Aí o paciente chega numa outra visão e quando você trata, aí sim o paciente tem resultados fantásticos. Por quê? Porque chegou o momento dele de um autocura, né? Então isso acontece com muita frequência, muitos alunos já falaram isso também. Já aconteceu, por exemplo, do paciente ir até um certo estágio do tratamento, é bem parecido com isso que o professor está falando. E aí ele, às vezes, puxa, se sentiu bem e tudo mais, mas às vezes travou em algum dos elementos ali, travou em alguma coisa. Às vezes ele nem fala pra gente, ele só vem a comentar depois. Mas ele fala assim que, vou parar um pouquinho e tudo mais. Aí a gente respeita, claro, né? Mas passa um tempo depois, um mês e pouquinho, o paciente volta e diz assim, puxa, eu tava me sentindo tão bem e eu parei, não sei nem por quê. Às vezes ele nem processou ainda aquilo, ele está ainda digerindo, e ele fala assim, mas eu não sei o que aconteceu, me deu uma vontade de voltar a fazer acupuntura, eu quero voltar a fazer. Aí ele parte daquele ponto que ele tinha parado, e a gente retoma aquilo, e vai para frente, né, vai adiante. E ele relata depois que ele disse assim, sabe aquela vez que eu dei uma paradinha, eu não estava me sentindo tão bem, eu precisei de um tempo para respirar, eles comentam assim, né? Exato. Então, acontece sim. Maravilha. Sibeli, que bate-papo fantástico. Eu ficaria a manhã inteira aqui conversando com você. Eu gosto muito dessa proximidade com os alunos para entender o processo, saber como está. É incrível nós vermos, né, que realmente isso acontece. O curso de acupuntura na inteligência emocional, ele apareceu para mim, então eu comecei a utilizar e até eu duvidei dos primeiros resultados. Eu achava que era porque eu estava estudando aquilo e a minha mente condicionava aquilo, né? Então, quando eu levei isso para mais alunos, que eu fui vendo acontecer com os outros alunos aquilo que acontecia comigo, esses resultados, então isso me deixou extremamente motivado a levar isso para mais pessoas. E esse é um dos motivos de fazer o podcast Melhores Alunos, né? Tem muitas pessoas que te seguem, muitas pessoas que me seguem, que são de Curitiba e que às vezes não sabe o quanto as emoções interferem na vida dele, né? E às vezes ele fica paralisado por conta dessas emoções que às vezes estão até no inconsciente. E quando nós fazemos o podcast Melhores Alunos, às vezes muitos pacientes têm esse despertar e a busca pelo tratamento de acupuntura também para buscar uma melhora ali no seu condicionamento de vida. Então, nós precisamos divulgar essas técnicas, né? Quantos pacientes têm aí que tem esse processo interno e que às vezes nem sabe que a acupuntura pode melhorar. Tá? Então, essa divulgação é muito importante. E é por isso, então, que eu deixo aqui, né, essa live, né, o podcast Melhores Alunos vai ficar salvo. Eu vou deixar o arroba da Cibele. Então, quem for de Curitiba e região e tiver interesse em participar, em se submeter a essas sessões de acupuntura na inteligência emocional, fazer essas dessensibilizações mais profundas, para que você possa entender um pouquinho, ter esse autoconhecimento, né? Você possa ir lá no direct, marcar com ela uma sessão, porque vai ser bem interessante, é bem incrível mesmo essa percepção que nós temos, né? Eu faço em mim várias, em determinados tempos, também os protocolos de inteligência emocional, e é incrível quanto a mente da gente abre para as questões, né? E muitas vezes nós acabamos esquecendo, né, de nos tratar, e quando vem algo físico, nós lembramos e nos tratamos, e aí nós vemos resultados ainda melhores, porque tá no físico e o físico melhora, né? Então, Exatamente. Sibeli, eu quero te agradecer demais a disponibilidade aí por ceder esse tempo precioso seu aí em bater esse papo, em levar esse conhecimento para mais pessoas, né? Acho que isso
é bem incrível mesmo. Nós precisamos levar mais isso para as pessoas e agradeço demais a sua participação. Fico muito feliz em ver essa evolução e já deixo o convite para você voltar quantas vezes forem Obrigada. necessárias, quando você tiver mais resultados fantásticos aí, que você falasse, nossa, já tem uma gama de resultados aqui, eu quero voltar para conversar com você, me manda mensagem, eu faço questão de marcar para a gente bater esse papo, porque isso quebra muitos paradigmas, né? Eu vejo que muita gente ainda acredita que a acupuntura é só para dor. E a acupuntura vai muito além da dor, A né? maioria das pessoas pensam que é só para dor, né? Então, quando a gente fala que, eu consigo tratar a estética, puxa, eu consigo tratar as emoções, não é só dor, não é só relaxamento, claro que engloba a dor e o relaxamento, mas não é apenas isso. Isso é a pontinha do iceberg, a gente vai muito mais profundo do que isso. Então, é maravilhoso os resultados que a gente tem, porque de forma natural, lógico que quando a pessoa tem um problema muito mais difícil, ela vai precisar de um acompanhamento com outros terapeutas ou com a medicina ocidental para ela ter um resultado melhor ainda, tudo sempre visando a qualidade de vida daquela pessoa, mas assim, o que a gente pode voltar para o início, como a gente fala, né, que a medicina oriental ela é muito sábia, porque ela busca a prevenção e nós vamos na contramão disso, nós vamos muito para o tratamento para depois ir para a prevenção. Soubessem disso, e cabe a nós como terapeutas, cabe a nós enquanto acupunturistas divulgar isso, porque a gente não é nada, todo mundo, não, ninguém é uma ilha, né? Todo mundo precisa uns dos outros. E assim como o paciente precisa da gente, a gente precisa do paciente, porque para nos sentirmos completos enquanto profissionais, não tem como a gente ser um bom terapeuta sem aplicar a terapia. Então, nós somos os nossos primeiros pacientes, né? Nós, os nossos familiares e tudo, mas a gente precisa cada vez mais disseminar isso para o mundo. Não tem como a gente deixar esse conhecimento tão rico guardado só com a gente. A gente precisa levar adiante. Então, também, professor, eu ficaria aqui horas falando, horas conversando, porque o papo é incrível, o papo é muito bom e quando a gente gosta do que a gente faz, a gente se sente muito confortável, mas eu lhe agradeço demais, de coração. A Micheline, então, nem palavras para agradecer ela, porque foi ela que me introduziu nesse mundo da inteligência emocional. E, inclusive, eu até coloquei para as pessoas, né, esse mês, como é o mês da mulher, para as mulheres que fizerem a acupuntura estética comigo esse mês, elas vão ganhar uma sessão de ventosa terapia na segunda linha da bexiga, para justamente tratar essas emoções. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de agulha. Puxa, eu não quero agulha, é uma coisa que eu tenho pavor, eu não quero saber. Mas uma ventosa terapia, ela vem de jeito mais confortável, então a pessoa vai se sentir bem também. E quando ela passa a conhecer, ela passa a ter muito mais identificação com aquela terapia. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas a acupuntura é só para relaxamento. Não, vai muito além disso, mas só sentindo na pele para ter essa visão. Exatamente. Essa é uma das questões que nós temos mais dificuldade em mostrar para as pessoas o que realmente é a acupuntura na inteligência emocional, né? Num país onde nós temos o maior número de diagnósticos de ansiedade do mundo e somos o terceiro país em números de diagnóstico de depressão do mundo, acho que ainda falta muito para as pessoas entenderem o quanto a acupuntura pode ajudar nessa parte emocional, né? Que não é fácil, é um tratamento longo, é um tratamento difícil, precisa de muita autoconsciência, mas que sim pode ajudar de diversas formas em vários pacientes. Isso é fantástico. A partir do momento que você mostra para ela que a acupuntura vai muito além da dor, do relaxamento, do bem-estar físico, ela pode te dar um bem-estar mental, né? E a partir do momento que você consegue esse resultado, o paciente ele entende que ele precisa também desse processo, né? Exatamente. Mich Micheline, ó. Falamos a Micheline, eu fiquei com o nome Micheline na cabeça. Sibeli, incrível esse bate-papo.
tá? Muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Conte comigo sempre para o que você precisar. Eu sempre falo para os alunos do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional que o curso não finaliza no último vídeo, tá? Nós estamos sempre juntos. É por isso que eu não abro turmas grandes. Eu prefiro turmas pequenas. Eu prefiro um número restrito de acupunturista por turma, porque eu gosto de ter essa interação, de ver essa evolução. E então você conte comigo para sempre aí em todo esse processo. Vamos juntos, vai ser incrível ter você conosco aí nessa jornada e levar mais bem-estar físico e mental para os pacientes. Possivelmente, início de maio, estaremos em Curitiba, tá? Estamos organizando um curso, a Karen também é de Curitiba, está aí também. Então, possivelmente teremos um curso presencial em Curitiba no início de maio. É um curso que eu já tenho uma vontade de levar para Curitiba, que muitos alunos daí pedem, que é justamente um curso que vai ter anamnese, diagnóstico e tratamento. Então, vai ser teórico e prático com atendimento como se fosse um ambulatório. Então, vai ser incrível, mesmo se você não conseguir participar do curso. Vamos marcar para a gente se encontrar, para a gente se conhecer pessoalmente, vai ser muito bom. Ai, fico muito honrada. E né, desde hoje para sempre vou agradecer, porque o curso realmente foi um divisor de águas, não tem outra palavra para definir. E o professor é muito dedicado, ele gosta muito de ajudar a gente, então qualquer dúvida que a gente leva, eu até comento com as minhas amigas, porque eu estou indo a São Paulo, estou fazendo residência em acupuntura, para justamente buscar mais conhecimento, buscar mais casos clínicos para melhor atender os meus pacientes. A gente fala, né, que na área da saúde a gente não para de estudar nunca, mas o professor ele está sempre nos ajudando, então assim é um curso que ele não acaba só quando acabou os vídeos. A gente continua sempre naquele grupo de terapeutas para se ajudar. Ninguém é mais do que ninguém, todo mundo está ali para contemplar as vitórias uns dos outros e para ajudar nas dificuldades uns dos outros. E o professor ali como um mediador, mas ao mesmo tempo como um colega de profissão. Eu sinto assim que o professor é muito próximo da gente, não é uma pessoa que se mantém acima. E isso é muito assim, próximo da gente, porque normalmente a gente tem aquela figura do, puxa, o professor é um ser intocável, a gente não pode levar as nossas dúvidas para ele e tudo mais. E eu me sinto muito confortável em conversar com o professor, porque é uma pessoa extremamente aberta, não é uma pessoa fechada. Então, assim, eu agradeço de coração. Muito obrigada pela oportunidade e, com certeza, vamos interagir muito mais, porque nós vamos atingir cada vez mais pessoas com a inteligência emocional e com o bem-estar que a acupuntura proporciona e com a medicina chinesa, que é essa terapia milenar que as pessoas ainda têm muito preconceito. Então, a gente precisa divulgar cada vez mais. Eu agradeço de coração mesmo. Muito obrigada, professor. Exatamente. Eu que fico muito honrado, Sibeli. Muito obrigado mesmo. E para as pessoas que estão falando aí que quer fazer o curso, Silvana, Carol, me chame no direct que eu passo mais detalhes para vocês, tá? O curso Curitiba, geralmente, eu nem divulgo muito, porque é um curso para poucas pessoas, né? Eu realmente não consigo dar uma atenção para um número grande de alunos, então realmente é um curso, como vai ter muita prática e nós vamos discutir vários casos clínicos, é um curso para poucos alunos. Então, quem quiser fazer o curso, me chame no direct e já faço o convite para a Semana da Acupuntura Emocional. O link está na minha bio, vai ser online e gratuito nos dias 18, 20 e 21 de março agora, onde eu vou explicar um pouquinho mais detalhado como funciona a acupuntura na inteligência emocional. Sibeli, muito obrigado mesmo, um grande abraço, excelente dia, desculpa tomar muito do seu tempo aí, quase 1 hora de live, mas eu acho que foi um bate-papo incrível, acho que Foi deu para maravilhoso. esclarecer muito para várias pessoas, tá? Muito obrigado mesmo de coração. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Tchau, bom dia.